Fala, galera do quinto ano. E aí, preparados para a aula de hoje? Nessa aula nós iremos falar sobre a Mesopotâmia, o berço da civilização. Vamos nessa? Bom dia para a turma da professora Elza e boa tarde para a minha turma. Pessoal, eu espero que vocês estejam animados para a aula de hoje, porque será uma aula muito interessante. Nós falaremos sobre a Mesopotâmia. Mas antes, vamos a alguns passo a passo que vocês deverão seguir. Por exemplo, agora, antes de iniciar a nossa aula, você precisa pegar o seu caderno, fazer o cabeçalho e anotar as páginas que nós iremos trabalhar hoje, na verdade, as páginas do livro. Então, faça o seu cabeçalho e anote, serão essas páginas aqui. Bom, além disso, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês e escrevam também todas essas páginas, como nós sempre fazíamos nas nossas aulas. Irá escrever a aula, colocar um traço embaixo e a data, beleza? Sem mais delongas, hoje nós iremos começar a falar sobre a Mesopotâmia, uma das mais antigas sociedades da antiga região da Crescente Fértil. E sobre a Crescente Fértil, nós estudamos na aula passada. Então, se você ainda não viu o vídeo da aula passada, eu sugiro que volte no nosso material e assista, beleza? Bom, galerinha, hoje nós iremos falar sobre a Mesopotâmia, uma região, né, da Crescente Fértil muito importante, onde se desenvolveram várias cidades, tá? E o que é importante falar sobre a Mesopotâmia? Primeiro, vamos analisar o significado do nome Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios. Galera, isso é muito importante porque é justamente entre dois rios que a Mesopotâmia vai se desenvolver, né? E que rios são esses? Os rios Tigres e Eufrates. Bom, atualmente, a antiga Mesopotâmia, geograficamente, ela representa parte do Iraque, do Irã, da Síria e do Quant. A Mesopotâmia ela vai estar mais ali no continente asiático, tá? Mais localizada para a Ásia. Diferente do Egito, que nós iremos estudar na semana que vem, que fica localizado mais para a África, apesar de estarem perto, né? Uma no limite da outra. Por quê? A Mesopotâmia é bem a ponta da Ásia, lá no finalzinho, quase chegando para o continente africano. Bom, hoje, né, atualmente, a antiga Mesopotâmia está localizada entre esses três países, tá bom? Pessoal, a antiga Mesopotâmia ela foi muito importante em três sentidos, tá? Que hoje marca muito a nossa sociedade, né? A forma em que vivemos. Primeiro, ela foi importante porque foi ali que começou a desenvolver as primeiras cidades, né? As pessoas começaram a se organizar como uma civilização, uma sociedade em si. Segundo, porque foi com ela, né? Foi através desse povo que foi inventada a primeira forma de escrita que nós iremos ver mais aí para frente. E em último lugar, ela foi muito importante porque foi aonde iniciou o desenvolvimento da agricultura, beleza? Bom, e para ocorrer esse desenvolvimento da agricultura, a localização, né, da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia, também contribuiu muito, que, como o próprio nome diz, está entre dois rios, né, o rio Tigre e o rio Eufrates. E qual foi a importância desses rios para o desenvolvimento dessa região, né? O desenvolvimento das civilizações que ali existiam? Primeiro, esses rios fornecia água, item muito importante. Então, fornecimento de água, né? O ser humano só sobrevive
quando tem acesso direto à água, e ali eles tinham acesso direto à água. Então esse é um ponto importante, acesso direto à água. Segundo, esses rios transbordavam, né, e acabavam inundando certas partes da Mesopotâmia, o que contribuiu para a fertilização do solo e aí sim o desenvolvimento da agricultura. Além disso, um outro item muito importante, né, foi a forma de locomoção. Por exemplo, as pessoas ali utilizavam o rio como uma forma de ir de um lugar para o outro, né, como meio de transporte, digamos assim. Além disso, era por esses rios que eles transportavam as mercadorias, o que colaborou para o desenvolvimento do comércio, tá? Então nós vimos aí 3 pontos importantes, né, que esses rios trouxeram, que foi o acesso à água, o desenvolvimento da agricultura com a fertilização do solo e o desenvolvimento do transporte, beleza? Esses 3 itens, galera. Agora nós iremos falar sobre os povos da antiga Mesopotâmia. Sim, povos no plural. Por quê? Porque lá existiam diferentes povos com diferentes culturas e cada um deles trouxe a sua contribuição para a história da região da Mesopotâmia. E quais são esses povos, né? Lá no nosso livro, na página 11, nós temos os nomes desses povos. A prof vai ler aqui para vocês. E é claro, depois de assistir o vídeo, por favor, leem essas páginas que nós estamos falando, tá bom? Olha lá, na página 11 nós temos: veja a seguir em que período cada povo se estabeleceu na antiga Mesopotâmia. Nós temos os sumérios, que se estabeleceram na região em 4000 a.C. Temos também os acádios, que fundaram um império, né, em 2350 a.C. Temos os amoritas, que se estabeleceram nessa região por volta de 1900 a.C., né? Temos também os assírios, que ocuparam primeiramente o norte da Mesopotâmia e com o tempo conquistaram um vasto território. O governante mais conhecido do império formado pelo povo assírio foi Assurbanipal. Nossa, nome difícil, né? Assurbanipal. Que este esteve no poder até 626 a.C. E por fim nós temos os caldeus, que foi um povo que também conquistou a Mesopotâmia e fundou um império na região. O seu governante, né, mais conhecido aí foi Nabucodonosor, tá? Nós iremos falar um pouquinho... Não. Bom, galera, o que eu quero que vocês entendam, né, que essa região, ela era formada por diferentes cidades, tá? E essas diferentes cidades eram independentes. Cada um tinha um povo que tinha a sua cultura. E essas cidades, cada uma delas possuía um governante. Então, por exemplo, o governante da cidade X poderia invadir a cidade Y, tomar para si o poder ali, e aí ele teria responsabilidade, né? Teria como é que eu posso dizer? Estaria governando tanto a cidade X quanto a cidade Y, compreende? O que eu quero dizer é o seguinte, que ao longo desse período foram sendo criadas cidades-estados, tá? Que nada mais é isso, quando temos um governante só para várias outras cidades, beleza? E como é que funcionavam essas cidades-estados? Funcionavam basicamente com
como a estrutura que nós temos hoje de governo, né? Elas tinham que ter, elas possuíam um governante, que poderia ser um rei, poderia ser sacerdotes, enfim, mas havia mais a presença do rei. Então, essas cidades-estados possuíam um rei, e esses reis criavam as suas regras, as suas leis, né, para as suas cidades. E isso fazia com que houvesse organização dos povos. Bom, e o que mais eles faziam, né, nessas cidades e estados? Eles cobravam impostos, né, que eram conhecidos como tributos, tá? Esses tributos eram cobrados da população. Bom, e assim era formada a estrutura de uma cidade-estado. Então, nós temos um governante, um responsável pelo povo, certo? Que criava as regras, que criavam as leis para organizar a sociedade, além de cobrar os tributos, que hoje nós conhecemos como os nossos impostos. Algumas cidades-estados muito conhecidas da Mesopotâmia eram Ur, Uruk, Lagesh e também Eridu, tá? Foram uma das mais conhecidas. E galera, tinha um ponto muito importante. Nessas cidades-estados, né, havia uma construção. E essas construções eram os palácios, tá? Onde os reis, com as suas famílias, se hospedavam, né? Viviam. Bom, e como que eles organizavam a estrutura dessa sociedade, né? Como era organizada a estrutura política e social dessas cidades e estados. Lá na página 9 vem explicando para a gente. Eu vou ler aqui para vocês. Olha lá. Cada cidade da antiga Mesopotâmia passou a contar com uma construção especial, o palácio, que foi o que a prof falou. Os palácios eram construções grandiosas onde vivia o rei com a sua família. Abaixo do rei estavam os sacerdotes. Logo abaixo dos sacerdotes estavam os altos funcionários do governo e os comerciantes mais poderosos. E aí sim, galera, por baixo dessas pessoas, né, desses cargos, estavam a população. Galera, e onde é que a população trabalhava? A população trabalhava nos campos, tá? Na agricultura. Lembra que é na Mesopotâmia que a agricultura vai se desenvolver? Então é justamente aí que a população trabalhava. Essa população é que precisava pagar os tributos, os impostos ao Estado, tá? Ao rei. Além disso, elas tinham que realizar alguns trabalhos obrigatórios. Que trabalhos eram esses? Geralmente em construções de diques. Lembra que a prof falou que a Mesopotâmia geralmente alagava muito? E aí eles tinham que construir diques, barragens, para que isso não chegasse até as casas, né? Até os prédios. Então, o povo, quando solicitado, trabalhava nessas construções, tá? Vamos fazer o exercício lá da página 8, jogo rápido. Acompanhem com a prof e já vão respondendo também. Olha lá. Leia o texto e complete as lacunas. Então, é um exercício de completar. Podemos dizer que o pagamento de ... era um dos mecanismos necessários para o funcionamento do Estado entre os povos antigos da Mesopotâmia. Galera, o que o povo pagava para o Estado? Se lembram? Isso aí, os tributos, né? Os atuais impostos. Então, a resposta aí é tributos. Continuando. Além disso, a existência de ... que deviam ser seguidas por todos, também contribuía para aquela organização política. Então, o que existia ali que todo mundo deveria seguir? Isso aí, as leis, né? É o que nós temos hoje também. Agora vamos lá para a página 9, para a gente realizar o jogo rápido. Vamos lá.
Observe a imagem acima. Então, é essa imagem bem acima do jogo rápido que nós temos que observar. O rei Assurbanipal está representado no centro da escultura. Então, está aí nessa imagem. Do lado dessa imagem vem escrito assim, ó. A escultura em alto relevo mostra uma representação de um dos reis da antiga Mesopotâmia, Assurbanipal, que governou entre 668 a.C. e 627 a.C. Ele foi o governante do Império dos Assírios, que, como veremos mais adiante, na verdade nós já vimos, né, galera? Formou-se na região da Mesopotâmia. Letra A, voltando lá para a letra A. De que forma esse rei foi representado? O que ele está fazendo? Vamos observar lá a figura. Nós temos um leão, não é verdade? E um rei, né? Um homem que nós entendemos que seja o rei. E ele está, ó, segurando esse leão. E atrás nós temos pessoas menores do que ele. Galera, de que forma esse rei ele está sendo representado aí? Ele está sendo representado de pé, não é verdade? Contra um leão, segurando um leão. Então é assim que eles representaram. Uma pessoa de pé segurando o leão. E o que ele está fazendo? Galera, é exatamente isso. Ele está segurando o leão, ele está protegendo as pessoas que estão atrás dele. Ou então pode ser representado também como uma cena de caça e de luta, por exemplo, tá? Letra B. Você acha que uma imagem como essa colaborava para mostrar à população o poder do rei, né? Se você vivesse na antiga Mesopotâmia e visse uma imagem dessa, você iria achar que o rei era muito importante? Claro, né? Olha aí, mostra a imponência, o poder do rei. Então, sim, essa imagem mostra poder, né? Mostra à população que o rei possui poder. Então, a resposta aí é sim. E por que, galera? Por que nós podemos ver poder representado nessa imagem? Essa é uma resposta pessoal. Então, cria aí sua resposta e a prof vai criar dela aqui. Bom, nós podemos ver aí que o rei está de pé segurando o leão, né? Isso mostra, galera, que esse rei ele era corajoso, não é verdade? Que esse rei ele era destemido. Então, isso já mostra que ele era um rei poderoso, tá? Então, a resposta é mais ou menos essa. Se você colocou algo parecido, está certo. Bom, vamos agora para a página 10. Essa hora da leitura, ela ficará para casa. Então, vocês terão que fazer e nós iremos corrigir na próxima aula, tá bom? Bom, galera, a prof irá falar aqui um pouquinho sobre a religião e sobre a cultura mesopotâmia, né? Esse assunto não vem tratando no nosso livro, mas eu acho importante passar para vocês, porque grande parte das coisas que nós temos hoje na nossa sociedade começaram dali, né? Da cultura, da religião, da sociedade mesopotâmia, tá? E um dos primeiros pontos culturais que se iniciou lá foi justamente a escrita, tá? Ali se iniciou a primeira escrita. E essa primeira escrita, ela era conhecida como escrita cuneiforme. O que isso quer dizer? Era uma escrita onde a sua representação era feita por imagens, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse falar sobre o respeito dos mais velhos, talvez essa escrita seria representada como um senhor mais velho e uma pessoa menor, né, representando os jovens, por exemplo. Então, o respeito que nós devemos ter pelos mais velhos. Com o tempo, essa escrita foi evoluindo e aí foi iniciando a escrita mais fonética, né? A que nós utilizamos hoje, onde nós representamos os sons com as letras, tá? Então, está aí um dos pontos
muito importante, né, dessa cultura, que foi o início da escrita. Outro fator importante também está nas artes. Foi ali que começou o início, né, da arte. Como que começou? Pelos artesãos, pela arquitetura, enfim. E galera, é importante dizer que essa arte, ela era voltada para o Estado. Então quem decidia, olha, o que vai ser interessante, o que não vai ser interessante para a arte, era justamente os governantes dessas cidades e estados. E a arte, ela representava muito bem esse Estado, né? E como que era representada essa arte, essa arquitetura? Lá na Mesopotâmia, ela é muito marcada pelas grandes construções, tá? E geralmente quadradas, construções grandes e quadradas. Uma coisa também que se iniciou aí na Mesopotâmia com a arquitetura dela e que a gente traz até hoje são os conhecidos jardins suspensos, né? Onde nós temos uma construção e aí, lá no topo dessa construção, ou ao longo dessas construções, nós temos jardins, né? Que são partes com pequenas plantações, pequenos verdes. Nós temos plantas, árvores, enfim. Outro ponto também muito interessante é a religião. A religião mesopotâmica, ou a religião babilônica, né? Porque quando você ouvia assim, povos babilônicos, eram povos que fazia parte da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia. Então a religião ali ela era politeísta. O que que isso significa? Que haviam vários deuses, né? Que esse povo cultuavam vários deuses. Então nós temos deuses do sol, um deus da tempestade, um deus do rio, um deus do cultivo. Eles tinham um deus para cada coisa, né? O que é importante que vocês entendam aqui? Muito mais do que saber que essa religião era politeísta, é entender que essa questão de religião se iniciou aí, né? Ela foi o princípio para a gente chegar no que nós temos hoje, nas diversas religiões que nós temos hoje, né? O catolicismo, que acredita apenas em um Deus, a Umbanda, a religião evangélica, enfim. Quero que vocês entendam que essa questão da religião se iniciou justamente na Mesopotâmia, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A explicação ela vai ser finalizada por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a Mesopotâmia, porque ela possui uma história muito interessante. É uma história grande, mas muito interessante. Bom, teremos trabalho de casa, tá? Então peguem o caderno de casa e anotem as páginas do livro que vocês terão que fazer hoje. E pessoal, tudo que está pedindo nesses exercícios estão nas páginas de hoje. Então não deixem de ler para que vocês possam procurar essas respostas. Além da página de hoje, né, algumas perguntas também vão pedir o conteúdo da aula anterior. Então, assim, leiam também a aula anterior, que é uma página só, tá? As páginas são essas aqui. Coloquem no caderno de casa de vocês, façam o cabeçalho, tá bom? Prestem atenção na forma que você vai organizar o seu caderno, para que não fique embolado e você não se perca. E aí sim, vocês podem fazer o trabalho de casa. Pessoal, tudo que a prof falou aqui hoje está escrito ao longo do nosso livro, né? Dessas 6 páginas que nós estudamos hoje, página 6 até página 12. Mas eu vou deixar aqui um resuminho para vocês, né? Escreverem no caderno de aula de vocês, tá bom? Vejam aí os slides.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.